contar algo que aconteceu comigo no inverno passado, e sei que a maioria de vocês não vai acreditar. Que se dane. Eu também não acreditaria se alguém me contasse essa história, mas minha terapeuta diz que escrever isso pode ajudar com os pesadelos, e minha esposa, Emma, insiste que preciso desabafar. Então, lá vou eu. Meu nome é David Carlson e trabalho como colhedor de madeira autônomo nas White Mountains de New Hampshire há 14 anos. Tenho 44 anos, cresci no interior de Vermont, onde meu avô me ensinou tudo sobre silvicultura sustentável, segurança com motosserra e a ler a natureza. Ele era franco-canadense, duro como prego, e costumava me dizer com seu sotaque carregado: Dave, nós não somos donos da floresta. A floresta nos permite visitá-la. Às vezes, ela não quer visitantes de jeito nenhum. Eu nunca entendi realmente o que ele queria dizer até o dia 22 de fevereiro deste ano. Meu trabalho é sazonal. Durante os meses mais quentes, faço carpintaria e construção. Mas quando o inverno chega e as pessoas precisam de lenha para aquecer suas casas, é quando eu ganho a maior parte da minha renda. Uma carga de bétula branca ou bordo açucareiro devidamente curada pode render $300, às vezes mais. Construí uma reputação sólida ao longo dos anos. David Carlson entrega lenha de qualidade, cortada e empilhada corretamente. O trabalho é exaustivo. Derrubar, desgalhar, cortar em toras, rachar, transportar. Mas há algo puro nisso. Você trabalha com as mãos, lê a terra, entende quais árvores já estão mortas e quais tempestades derrubaram boa madeira. O lugar onde tudo aconteceu é o que os moradores chamam de Timber Ridge, embora não esteja marcado em nenhum mapa oficial. Fica a cerca de 2 horas a oeste de Conway, no fundo da Floresta Nacional de White Mountain, acessível apenas por uma antiga estrada do Serviço Florestal que mal é mantida. No inverno, você precisa de um bom tração nas 4 rodas e correntes só para chegar lá. A estrada sobe cerca de 9 milhas por densas florestas de abetos e bétulas até você chegar a um acampamento madeireiro abandonado dos anos 1960. Antigamente, essa era uma operação importante. Ainda existem vestígios do antigo acampamento espalhados por aí. Albergues desmoronados, plataformas de carregamento apodrecidas, equipamentos enferrujados que eram caros demais para transportar quando encerraram as operações. Meu amigo Pete Sullivan trabalhou para uma das grandes empresas madeireiras antes de fecharem, e ele me disse que sempre havia boatos sobre este lugar. Trabalhadores relatando sons estranhos à noite, equipamentos misteriosamente movidos, esse tipo de coisa. Mas Pete também acredita em abduções alienígenas. Então, eu nunca dei muita importância às histórias dele. O que eu sei é que a madeira de lá é incrível. Os invernos rigorosos matam árvores todos os anos. Bétulas brancas enfraquecidas por tempestades de gelo, bordos açucareiros que chegaram ao fim de sua vida útil, árvores mortas em pé por infestações de besouros. Com as licenças adequadas, você pode colher árvores caídas e árvores mortas em pé. E se você souber onde procurar, pode encontrar madeira de qualidade suficiente para se manter ocupado a temporada toda. Minha área favorita fica a cerca de meia milha além do antigo acampamento madeireiro, onde uma antiga estrada de extração de madeira segue uma linha de cume através de uma seção que foi atingida por um incêndio florestal há cerca de 12 anos. O fogo matou milhares de árvores, mas não devastou completamente a floresta. Então, você tem essa combinação perfeita de árvores mortas em pé, secas por anos de sol e vento, e novo crescimento surgindo por baixo. Algumas daquelas bétulas estão tão secas que praticamente se racham sozinhas. Naquela manhã de sábado em fevereiro, tudo começou como qualquer outro dia de trabalho. Emma tinha ido até Boston visitar a mãe dela. Então, eu tive o fim de semana todo para mim.
A previsão do tempo estava perfeita. Frio, mas claro, com cerca de 18 polegadas de neve no chão da tempestade da semana anterior. Condições perfeitas para cortar lenha. A neve proporcionava boa tração, sem ser tão profunda que você não conseguisse manobrar. Eu estava planejando essa viagem há 2 semanas. Um dos meus clientes regulares precisava de 4 cargas entregues até meados de março, e eu estava devendo cerca de 2 cargas. Carreguei meu caminhão na sexta à noite com todo o meu equipamento. Minha motosserra principal, Stihl MS 462, com uma barra de 20 polegadas, uma Husqvarna menor para trabalhos de detalhe, correntes extras, óleo para a barra, cerca de 4 galões de combustível pré-misturado e todo o meu equipamento de segurança, capacete com protetor facial, calças de Kevlar, botas com biqueira de aço, luvas grossas. Também levei meus suprimentos de emergência. Emma sempre brinca que eu arrumo as coisas como se estivesse planejando uma expedição ao Ártico, em vez de uma viagem de um dia. Mas aprendi a lição há 5 anos, quando fiquei preso em um banco de neve a 15 milhas da estrada arada mais próxima e tive que passar a noite no meu caminhão. Desde então, sempre levo um saco de dormir de emergência, fogareiro de acampamento, comida extra, kit de primeiros socorros, rádio de emergência, aquecedores de mão e baterias extras. Melhor estar preparado do que morto. E levei meu rifle, um Remington 700 em ponto .3006, que mantenho em um estojo trancado atrás do meu assento. Eu não costumo levá-lo para o trabalho de lenha, mas algo estava me incomodando em minhas últimas viagens a Timber Ridge. Eu tinha ouvido sons incomuns, galhos quebrando quando não havia vento, vocalizações estranhas que não soavam como nenhum animal selvagem que eu conhecesse. Algumas vezes encontrei pegadas grandes na neve que não correspondiam a alces, ursos ou qualquer outro animal que eu conhecesse. Pete Sullivan mencionou ter visto sinais semelhantes quando esteve lá no inverno anterior. Ele alegou ter encontrado o que parecia ser um abrigo feito de galhos quebrados e jurou ter visto algo enorme se movendo entre as árvores a cerca de 100 jardas de distância. Quando o pressionei sobre como parecia, ele apenas balançou a cabeça e disse: "Não sei, Dave, mas não estava andando sobre 4 patas." Na época, eu atribuí a imaginação fértil de Pete, mas, à medida que comecei a notar mais sinais incomuns por conta própria, comecei a me perguntar: o rifle era apenas um seguro. Saí de casa em Berlim às 5 da manhã, querendo chegar a Timber Ridge antes do amanhecer. Há algo especial em estar nas montanhas quando o amanhecer rompe. A maneira como a luz atinge a neve. A maneira como a floresta transita de sons noturnos para sons diurnos. A maneira como tudo parece fresco e novo, mesmo quando está 10 graus abaixo de zero. A viagem foi tranquila. A antiga estrada do serviço florestal estava em boas condições. Alguém a tinha limpado recentemente, provavelmente o serviço florestal, preparando o acesso para patrulhas de inverno. Estacionei no antigo acampamento madeireiro quando o céu oriental estava ficando rosa. O lugar parecia exatamente como sempre no inverno, soterrado pela neve, abandonado, ao mesmo tempo pacífico e ligeiramente assustador. Há algo assombroso em lugares abandonados, especialmente em lugares que já foram cheios de trabalhadores e atividade. Faz você pensar em quão temporário tudo é realmente. Em quão rápido a natureza recupera o que pensamos ter alterado permanentemente. Sentei no meu caminhão quente por alguns minutos, bebendo café da minha garrafa térmica e planejando meu dia. O tempo estava ideal. Cerca de 15 graus, sem vento. Céu cristalino. Eu podia ver corvos circulando no alto, o que geralmente significava uma carcaça por perto. Provavelmente um cervo que não sobreviveu ao frio intenso. Me preparei e comecei a caminhar até minha área de corte.
A antiga estrada de extração de madeira é bem definida, mas eu a percorri tantas vezes que poderia fazê-la de olhos vendados. Ela serpenteia por florestas mistas, bétula branca, bordo açucareiro, cicuta oriental, com um subbosque de louro da montanha e arbustos de mirtilo completamente enterrados sob a neve de inverno. Em fevereiro, toda a paisagem é monocromática. Neve branca, troncos escuros, céu azul profundo. A estrada sobe gradualmente por um quarto de milha, depois se nivela e segue o contorno da crista. Você pode ouvir o vento nas árvores muito antes de senti-lo, e a neve estala sob suas botas com aquele som distinto que só acontece em frio extremo. Quando cheguei à minha área de corte, pausei um momento para apreciá-la. A luz da manhã filtrava através do dossel, criando belos feixes de luz dourada na neve. Árvores mortas em pé projetavam longas sombras, e eu podia ver pegadas frescas de uma raposa que havia passado durante a noite. Organizei tudo metodicamente, como meu avô me ensinou. Encontrei um bom local de preparação, com acesso fácil às árvores que planejava cortar. Enchi as 2 motosserras com combustível e óleo. Verifiquei o fio das correntes. Certifiquei-me de que todo o equipamento de segurança estivesse bem preso. Você sempre faz uma verificação de segurança antes de trabalhar sozinho em áreas remotas. Um ferimento de motosserra a quilômetros de ajuda pode ser fatal. A primeira árvore que selecionei foi uma bétula branca morta em pé, com cerca de 16 polegadas de diâmetro. Ela havia sido morta por besouros há alguns anos e estava perfeitamente curada. Fiz meu corte de avaliação, verifiquei se havia viúvas no dossel acima, planejei minha rota de fuga e liguei a serra. A Steel rugiu para a vida. A árvore caiu exatamente onde eu queria, caindo em uma chuva de neve e casca congelada. Eu a desgalhei rapidamente, depois comecei a cortá-la em toras de 16 polegadas. A madeira estava tão seca que a serra cortava como manteiga, e o doce cheiro de bétula recém-cortada encheu o ar frio. Essa é a satisfação do trabalho, transformar uma árvore morta em combustível útil, sabendo que esta madeira manterá alguém aquecido durante o inverno. Trabalhei constantemente por cerca de 3 horas, derrubando e cortando 4 árvores. O sol tinha subido mais alto, e embora ainda estivesse frio, eu tinha suado tanto que tive que tirar minha jaqueta externa. Eu tinha acumulado uma boa pilha de toras, provavelmente o suficiente para 3/4 de uma carga, depois de rachadas e empilhadas. Eu estava me preparando para derrubar outra árvore, quando notei movimento no lado oposto da clareira. A princípio, pensei que fosse um alce. Mas quando olhei com mais atenção, percebi que algo estava errado. Eles estavam a cerca de 200 jardas de distância, na borda onde a área queimada encontrava a floresta antiga. O que me chamou a atenção imediatamente foi a maneira como se moviam. De pé, através de um terreno que deveria ter sido quase intransitável, neve profunda, galhos caídos densos, terreno íngreme. Eram 6 ou 7 deles, e mesmo àquela distância, eram grandes, realmente grandes. Meu primeiro pensamento foi que poderiam ser um grupo de caminhantes, talvez alguns campistas de inverno hardcore. Mas ninguém vem aqui em fevereiro. As trilhas não são mantidas, não há instalações, e o tempo pode se tornar mortal em questão de horas. Não pensei muito nisso inicialmente. A floresta é grande o suficiente para todos. Voltei ao trabalho, liguei a motosserra para começar outro corte. O barulho da serra abafa tudo o mais. Então eu estava concentrado no meu corte de derrubada quando senti mais do que ouvi algo se aproximando. Desliguei a serra e me virei. O grupo havia se aproximado muito mais. Talvez 80 jardas de distância agora, em vez de 200. Foi quando tive minha primeira visão realmente boa deles e meu estômago afundou. Essas eram as pessoas mais altas que eu já tinha visto. Eu não sou pequeno. Tenho 6 pés de altura e
peso 190 quilos. Mas cada membro desse grupo era significativamente maior do que eu. O maior deles, claramente liderando o grupo, devia ter quase 8 pés de altura e provavelmente pesava 500 quilos, mas não era apenas o tamanho deles que era perturbador. Era como eles se moviam, muito fluidos, muito sem esforço na neve profunda, como se o peso deles mal fosse registrado e suas proporções pareciam erradas. Braços muito longos, ombros muito largos, cabeças muito grandes e de formato estranho. Tentei me convencer de que estava vendo coisas que a distância e a luz solar intensa na neve estavam me pregando peças. Talvez fossem apenas pessoas muito grandes usando roupas de inverno volumosas. Mas à medida que continuavam se movendo em minha direção, fiquei cada vez mais certo de que algo estava muito errado. Eles não carregavam nenhum equipamento. Sem motosserras, sem machados, sem trenós para transportar madeira. Eles também não estavam usando equipamentos de inverno típicos. Em vez disso, pareciam estar cobertos por um material escuro e felpudo que parecia quase pelo. Os sons que eles faziam ficaram mais altos à medida que se aproximavam. As vocalizações não soavam como inglês ou qualquer idioma que eu conhecesse. Tinha uma qualidade diferente. Muitos grunhidos graves e sons de bufada misturados com o que parecia ser cliques. Eu estava ficando genuinamente nervoso, mas não queria abandonar minha área de trabalho sem motivo. Eu tinha dirigido 2 horas para chegar aqui, já tinha cortado uma boa quantidade de lenha. Além disso, provavelmente estava apenas sendo paranoico. Decidi continuar trabalhando, mas ficar alerta. Liguei a motosserra novamente e comecei os cortes na próxima árvore, tentando agir naturalmente enquanto mantinha um olho no grupo. Eles pararam de se mover e pareciam estar reunidos em torno de algo na neve. Eu podia ouvir o que parecia ser uma conversa animada, e ocasionalmente um deles apontava na minha direção. Depois de alguns minutos, eles começaram a se mover em minha direção novamente. Decidi que a coisa mais educada seria desligar a serra e cumprimentá-los quando chegassem perto o suficiente. Talvez eu pudesse estabelecer que eu estava ali primeiro e havia reivindicado aquela área de corte. Mas à medida que se aproximavam, minha inquietação aumentava. Seu movimento era muito gracioso para o tamanho deles e a profundidade da neve. Eles mal pareciam afundar nas neves acumuladas, apesar de sua óbvia massa, e suas proporções estavam definitivamente erradas. Braços muito longos, pernas muito grossas, cabeças muito grandes. Comecei a notar outros detalhes que não faziam sentido. Sua marcha era diferente. Eles cobriam o terreno com menos passos do que deveriam precisar, como se o comprimento de seu passo fosse muito maior que o de uma pessoa. Quando paravam para examinar algo, agachavam-se em uma posição quase símia, equilibrando-se facilmente sobre as coxas de uma maneira que seria desconfortável para a maioria dos humanos. Sua cobertura parecia menos com roupa e mais com pelo grosso ou cabelo áspero, marrom escuro ou preto, e parecia ser parte de seus corpos em vez de algo que vestiam. O que realmente chamou minha atenção foi o comportamento social deles. Eles claramente tinham uma hierarquia. O maior era, obviamente, o líder. Quando ele fazia gestos ou vocalizações, os outros respondiam imediatamente. Parecia haver uma estrutura familiar também, com o que pareciam ser adultos protegendo e guiando os mais jovens. O membro mais jovem, e por mais jovem quero dizer o menor, que ainda tinha provavelmente 7 pés de altura, ficava perto daqueles que eu supunha serem seus pais. De vez em quando, um dos adultos estendia a mão e o tocava no ombro ou na cabeça, como se estivesse tranquilizando-o. Quando estavam a cerca de 50 jardas de distância, tive a primeira visão clara de seus rostos, e meu sangue gelou.
Não eram pessoas. Seus rostos estavam cobertos por pelos escuros e ásperos. Suas testas eram proeminentes e inclinadas para trás. Suas mandíbulas se projetavam para a frente de forma antinatural. Seus olhos eram pequenos, profundamente incrustados e pareciam refletir a luz de uma maneira que os olhos humanos não refletem. Quando moviam a boca para se comunicar, eu podia ver dentes maiores que os dentes humanos, caninos mais proeminentes. Minha mente disparou, tentando processar o que eu estava vendo. A parte racional insistia que isso tinha que ser algum tipo de erro. Talvez pessoas em fantasias elaboradas, talvez a luz solar intensa, criando ilusões de ótica. Mas outra parte do meu cérebro, a parte moldada por crescer nas florestas de Vermont e trabalhar na natureza de New Hampshire por 14 anos, me dizia que eu estava na presença de algo que só tinha ouvido falar em histórias. Eram Sasquatches, Bigfoot, o que você quiser chamar. Eles eram reais, estavam ali e estavam indo direto para mim. Tentei manter a calma e pensar em minhas opções. Eu poderia arrumar minhas coisas e ir embora, mas isso significava virar as costas para eles e caminhar meia milha até meu caminhão. Eu poderia ficar firme e esperar que eles seguissem em frente, ou eu poderia tentar interagir de alguma forma, embora eu não tivesse ideia de como me comunicar com um Sasquatch. Enquanto eu decidia, eles resolveram o problema, parando a cerca de 30 jardas da minha posição. Pareciam estar discutindo entre si, ocasionalmente apontando para mim e meu equipamento. O maior deles fez uma série de gestos que os outros pareceram entender. Decidi continuar trabalhando e agir como se nada incomum estivesse acontecendo. Talvez, se eu os ignorasse, eles me ignorariam. Puxei o cordão de partida da minha motosserra. Ela rugiu para a vida. O som os assustou. Todos eles deram um passo para trás, fazendo vocalizações agitadas, mas então o mais jovem pareceu particularmente interessado. Ele continuou se aproximando, observando atentamente enquanto a corrente girava em torno da barra. Os adultos faziam sons de aviso, mas o jovem estava fascinado pelo objeto mecânico. Posicionei-me para cortar um tronco caído, tentando me concentrar no meu trabalho enquanto mantinha um olho nas criaturas. A serra mordeu a madeira congelada, lançando serragem e cristais de gelo no ar. O jovem Sasquatch se aproximou ainda mais, agora a apenas 15 pés de distância. Eu estava me concentrando em terminar o corte quando ouvi o tom das vocalizações dos adultos mudar. Eles passaram de curiosos para alarmados. Soltei o gatilho e deixei a serra em marcha lenta, virando-me para ver o que causou a mudança. O jovem Sasquatch tinha se aproximado da minha área de trabalho e estava estendendo a mão em direção à minha serra com uma mão maciça e peluda. "Não, não faça isso!" Gritei, depois tentei, "Pare!" Mas ou ele não entendeu ou não se importou. Sua mão se aproximou da corrente que ainda girava. Rapidamente desliguei a serra, mas era tarde demais. A corrente ainda estava se movendo por inércia e a jovem criatura a tocou com as pontas dos dedos assim que ela parou. A corrente ainda estava quente de fricção, provavelmente perto de 200 graus, e a criatura soltou um grito de dor que ecoou pela floresta. Ela puxou a mão para trás e tropeçou para longe, segurando os dedos queimados e emitindo sons de angústia. Os outros Sasquatches imediatamente começaram a se mover em nossa direção, sua linguagem corporal mudando de curiosa para ameaçadora. Eu podia ver o maior deles mostrando os dentes e fazendo vocalizações graves e estrondosas que soavam como uma mistura de rosnado de urso e grito de raiva humano. Levantei as mãos, tentando mostrar que não queria machucá-los. Espere, espere! Foi um acidente! Eu não queria machucá-lo!" O jovem ainda chorava de dor, e eu podia ver pele bolhada nas pontas dos dedos onde ele havia tocado a corrente quente. Sem pensar no perigo, me aproximei do jovem Sasquatch.
Peguei um punhado de neve limpa e me aproximei lentamente, falando em um tom que esperava ser calmante. Aqui. Neve ajuda queimaduras. É bom para queimaduras. Deixe-me ajudar. Não sei se ele entendeu minhas palavras ou minhas intenções, mas ele estendeu a mão hesitante. Gentilmente, apliquei a neve nos dedos queimados, usando mais neve para resfriar a pele danificada. A jovem criatura gemeu, mas não se afastou. Continuei aplicando neve fresca na queimadura, tentando reduzir o calor e prevenir mais danos. Os outros Sasquatches haviam formado um semicírculo ao nosso redor, observando atentamente. Eu podia sentir seus olhos em mim. Podia sentir a tensão no ar. O jovem parecia estar se acalmando. A neve estava ajudando, e ele estava emitindo sons mais quietos agora, mais gemidos do que choros. Eu estava tão focado em tratar a queimadura que não vi o líder se aproximando por trás de mim. Não ouvi sua aproximação acima do som da minha própria voz, tentando acalmar o jovem. A primeira indicação de que algo estava errado foi quando uma das outras criaturas emitiu uma vocalização alta e aguda, um aviso ou sinal. Comecei a me virar, mas fui muito lento. A última coisa que me lembro foi de ver um braço maciço e coberto de pelos balançando em direção à minha cabeça. Então tudo escureceu. Quando acordei, tudo estava diferente. Eu estava deitado de costas, olhando para um céu que havia passado de azul claro para o cinza do fim da tarde. Tentei me sentar e imediatamente descobri que não conseguia mover meus braços ou pernas. Eu estava amarrado a algo que estava se movendo, deslizando pela neve com um som rítmico desunido. À medida que minha visão clareou e minha cabeça parou de girar, percebi que estava amarrado a uma espécie de trenó sendo arrastado pela neve. O trenó era surpreendentemente bem construído. Vários galhos longos e retos amarrados com o que pareciam ser tiras torcidas de casca. Os patins eram lisos e curvos, projetados para deslizar eficientemente sobre a neve. As amarras que me prendiam eram incrivelmente fortes, muito mais resistentes do que qualquer coisa que eu pudesse quebrar com as mãos nuas. Eu estava amarrado em uma posição espalhada pelo trenó. Minha cabeça estava posicionada de forma que eu pudesse olhar para o céu ou virar ligeiramente para ver a floresta coberta de neve passando. Mas eu não conseguia me sentar. O sol estava baixo no céu, projetando longas sombras. Com base em sua posição, estimei que fosse fim de tarde, o que significava que eu estava inconsciente há várias horas. Eu não tinha ideia de quão longe eu tinha viajado ou onde eu estava. Minha cabeça latejava onde eu tinha sido atingido. Eu podia sentir sangue seco no meu cabelo e barba. Eu também estava incrivelmente com frio. Minha jaqueta ainda estava vestida, mas o movimento constante através do ar gelado estava roubando meu calor corporal. O movimento tinha um ritmo constante. Eu podia ocasionalmente ouvir sons à frente. Respiração pesada, o estalo de pés na neve e aquelas mesmas vocalizações estranhas. Alguém ou alguma coisa estava puxando este trenó, e com base em tudo o que havia acontecido, eu tinha certeza de que não era uma equipe de resgate. Mais do que o desconforto físico, eu estava lidando com o impacto psicológico. Eu tinha encontrado uma família de Sasquatches acidentalmente machucado um de seus jovens. E de alguma forma acabei como prisioneiro deles, sendo arrastado pela natureza de New Hampshire em um trenó feito à mão. Era tão fora da experiência humana normal que parte da minha mente continuava insistindo que eu devia estar sonhando ou alucinando devido à lesão na cabeça. Tentei lembrar o que aconteceu depois de ter sido atingido. Eles construíram este trenó especificamente para me transportar? Quanto tempo eu estive inconsciente? Quanto mais eu pensava sobre isso, mais perguntas eu tinha. Por que construir um trenó? Se eles queriam se livrar de mim, por que não me deixar inconsciente na neve? Se eles queriam me matar, por que não terminar o serviço?
A única explicação que fazia sentido era que eles estavam me removendo de seu território sem me matar. Colocando-me em um trenó e me arrastando para longe, eles estavam garantindo que eu estaria longe de sua casa quando recuperasse a consciência ou fosse encontrado. Era, na verdade, uma solução sofisticada, o que indicava um nível de inteligência que eu não esperava de criaturas que supostamente eram mais animais do que humanas. À medida que a tarde avançava, observei a paisagem passar e tentei me orientar. Estávamos nos movendo por um terreno densamente florestado que parecia o mesmo no inverno pinheiros. Abetos, um aglomerado ocasional de bétulas, todos cobertos de neve. Eu podia ver quebras ocasionais onde antigas estradas de extração de madeira ou clareiras criaram aberturas. Uma vez vislumbrei o que poderia ter sido uma linha de energia à distância. Eu também comecei a notar sinais de vida selvagem. Várias vezes eu vislumbrei pegadas de cervo na neve. Uma vez eu vi o que tinha certeza que era uma pegada de lince cruzando o nosso caminho. Havia pegadas de marta e de lebre da neve. Uma vez eu vi uma águia empoleirada em uma árvore morta, observando-nos passar. Mas, na maioria, eram apenas árvores. Milha após milha de floresta coberta de neve se estendendo em todas as direções. Esta parte de New Hampshire é vasta e selvagem, com centenas de milhares de acres de floresta nacional que recebem muito poucos visitantes, especialmente no inverno. Eu poderia estar em qualquer lugar e, sem marcos, eu não tinha como saber exatamente onde o isolamento era ao mesmo tempo belo e aterrorizante. A natureza intocada, o ar frio e limpo, o cheiro de pinho e terra congelada. Era mágico, mas a vastidão me fez agudamente ciente de quão pequeno e indefeso eu era. Se algo desse errado, se essas criaturas me abandonassem aqui, se eu de alguma forma me libertasse, mas não conseguisse encontrar o caminho de volta, eu quase certamente morreria de exposição. A temperatura já estava caindo à medida que o sol descia, e assim que a escuridão caísse, chegaria facilmente a zero ou abaixo. Sem abrigo ou fogo, eu não duraria a noite. Eu estava sendo puxado a um ritmo que parecia bom, provavelmente de 3 a 4 milhas por hora. Se eu estive inconsciente por várias horas e o trenó esteve em movimento o tempo todo, eu poderia estar a 15 a 20 milhas de onde comecei. À medida que o sol começava a se pôr, comecei a me preocupar seriamente em passar a noite amarrado a este trenó. A temperatura estava caindo significativamente e eu estava usando roupas de trabalho projetadas para trabalho ativo, não para ficar deitado em temperaturas abaixo de zero. Meus dedos das mãos e dos pés estavam começando a ficar dormentes. Eu podia sentir que estava tremendo incontrolavelmente. Também me preocupei com outros perigos. Se cruzássemos terrenos acidentados, eu poderia ser ferido por galhos ou pedras. Se cruzássemos encostas íngremes, o trenó poderia se soltar e deslizar. Se cruzássemos rios ou riachos, eu poderia atravessar o gelo e me afogar. Assim que comecei a entrar em pânico, o movimento mudou. Parecíamos estar descendo agora, movendo-nos por uma encosta. O ritmo diminuiu à medida que quem me puxava tinha que controlar o momentum do trenó na descida. Através da escuridão crescente, eu podia ver que estávamos entrando em um terreno diferente, mais aberto, com menos árvores e o que pareciam ser prados congelados. A neve aqui era mais profunda e mais varrida pelo vento, formando bancos de neve e formas estranhas. Cruzamos o que devia ser um riacho congelado e ouvi o gelo estalar ameaçadoramente sob o peso de meus captores e do trenó. A temperatura continuou a cair à medida que a escuridão total caía. Eu estava tremendo tanto que meu corpo inteiro estava sacudindo. Eu não conseguia mais sentir minhas extremidades. Meus dentes estavam batendo incontrolavelmente. Eu sabia que a hipotermia estava se instalando. Se eu não me aquecesse logo,
eu perderia a consciência e simplesmente congelaria até a morte amarrado a este trenó. Tentei ficar acordado, tentei mover qualquer parte do meu corpo que pudesse para gerar calor, mas eu podia sentir que estava escorregando. As estrelas surgiram no céu, brilhantes no ar frio e claro, e eu me peguei olhando para elas, pensando em Emma, perguntando-me se eu a veria novamente. Devo ter perdido a consciência, porque a próxima coisa que soube foi que estava começando a clarear novamente, e eu estava incrivelmente rígido e com frio. Todos os músculos do meu corpo doíam de ficar na mesma posição por tantas horas. Eu não conseguia sentir minhas mãos ou pés de jeito nenhum. Meu rosto parecia congelado e quando tentei mover minha mandíbula, ela mal respondeu. O trenó ainda estava se movendo, mas o movimento tinha mudado. Estávamos em terreno mais plano agora e o ritmo tinha aumentado. Virei minha cabeça o máximo que pude e vi que a paisagem tinha mudado drasticamente durante a noite. Em vez de floresta densa, estávamos atravessando o que parecia um amplo vale com aglomerados de árvores e prados abertos. À distância, eu podia ver montanhas se erguendo, seus picos pegando a primeira luz do amanhecer. À medida que o sol subia mais alto, minha situação tornava-se cada vez mais desesperadora. O sol, refletindo na neve, era ofuscantemente brilhante, e sem óculos de sol ou qualquer forma de proteger meus olhos, fui forçado a apertar contra o brilho. Minha pele parecia tensa e rachada pela combinação de frio, vento e exposição ao sol. Eu estava tão sedento que mal conseguia engolir. Minha boca parecia algodão e meus lábios estavam rachados e sangrando. Em um ponto, passamos perto o suficiente de um banco de neve que eu consegui virar a cabeça e colocar um pouco de neve nos meus lábios, mas não foi o suficiente. O dia passou em um borrão de dor e desconforto. Às vezes, eu caía em um estado de inconsciência. Às vezes, eu acordava com um solavanco ou uma mudança súbita de direção. Perdi completamente a noção do tempo, medindo as horas apenas pelo movimento das sombras sobre a neve. Cruzamos vários riachos congelados e subimos pelo menos uma crista significativa. Em um ponto, passamos perto do que parecia ser uma cabana antiga, mas não paramos e eu não consegui reunir forças para gritar por ajuda. À medida que a segunda tarde avançava, comecei a ter alucinações. Vi Emma andando ao lado do trenó, falando comigo. Vi meu avô, morto há 15 anos, parado na neve balançando a cabeça tristemente. Vi espíritos de histórias antigas dançando nas árvores. Eu estava tão debilitado que quase não notei quando o trenó finalmente parou. Chegamos a uma pequena clareira perto de um lago congelado. Os Sasquatches, eu podia vê-los claramente agora na luz do fim da tarde, se reuniram em torno do trenó e pareciam estar discutindo. O líder se aproximou de mim e olhou para baixo com aqueles olhos inteligentes e alienígenas. Por um longo momento apenas nos encaramos. Esta criatura maciça, coberta de pelos, e este lenhador meio congelado. Então ele se abaixou e começou a cortar as amarras que me prendiam ao trenó. Eu estava livre, mas estava tão fraco e com frio que nem conseguia me sentar. Os Sasquatches ficaram ali por mais um momento, observando-me. Então simplesmente se viraram e foram embora, desaparecendo na floresta tão silenciosamente quanto haviam aparecido em minha área de corte 2 dias antes. Fiquei deitado no trenó naquela clareira por horas, fraco demais para me mover, com frio demais para me importar. O sol estava se pondo novamente. E eu sabia que se não encontrasse abrigo logo, morreria ali. Mas meu corpo simplesmente não respondia ao que meu cérebro estava dizendo para fazer. Eu estava entrando e saindo da consciência quando ouvi um som que a princípio pensei ser outra alucinação. O zumbido agudo de um motor de snowmobile. O som se aproximou
E de repente houve vozes. Vozes humanas reais falando inglês. Jesus! Tem alguém aqui? Chamem ajuda! Precisamos de atendimento médico agora! Senhor, você pode me ouvir? Senhor, vamos ajudá-lo! Mãos estavam me levantando, me envolvendo em cobertores, pressionando algo quente contra minha pele. Tentei falar, tentei dizer a eles o que aconteceu, mas tudo o que saiu foi um grasnido. Não tente falar, você vai ficar bem, nós te pegamos agora. A patrulha de Snowmobile, parte de uma equipe de busca e resgate que Emma havia enviado depois que eu não voltei para casa, me carregou em um trenó de resgate e me transportou para uma ambulância esperando. Passei 4 dias no hospital sendo tratado por hipotermia severa, congelamento nos dedos das mãos e dos pés, desidratação e concussão. A equipe de busca e resgate me disse que tive uma sorte incrível de estar vivo. Com base em onde me encontraram, fui arrastado aproximadamente 28 milhas de onde meu caminhão estava localizado no antigo acampamento madeireiro. A rota que tomei passou por alguns dos terrenos mais remotos e acidentados das White Mountains. Quando me perguntaram o que aconteceu, tentei explicar sobre o encontro com o Sasquatch. A equipe de busca foi profissional. Eles assentiram e fizeram anotações. Mas eu podia ver em seus olhos que eles não acreditavam em mim. Os policiais que me entrevistaram depois foram mais abertamente céticos. Sr. Carlson, disse um deles, você está nos dizendo que o Bigfoot amarrou você em um trenó e o arrastou 28 milhas pelas montanhas? Sim, eu disse simplesmente. Foi o que aconteceu. Senhor, com todo o respeito, você sofreu uma grave lesão na cabeça e hipotermia. É muito comum que pessoas nessas condições experimentem alucinações e falsas memórias. Eu sei o que vi, eu disse cuidadosamente. Era real. Eles trocaram olhares que me disseram que pensavam que eu estava mentindo ou que era mentalmente instável. Eventualmente, eles determinaram que eu não havia cometido nenhum crime e não representava perigo para mim mesmo ou para outros. Então me liberaram. Emma estava esperando no hospital e a expressão em seu rosto quando me viu era uma mistura de alívio, raiva e perplexidade. Ela estava aterrorizada quando eu não voltei para casa na noite de domingo e ligou para o xerife na segunda de manhã para me dar como desaparecido. David, ela disse enquanto dirigimos para casa. O que realmente aconteceu? Eu contei a ela a história inteira, exatamente como contei aqui. Para seu crédito, ela ouviu sem interromper ou expressar descrença. Quando terminei, ela ficou quieta por um longo tempo. Sabe, ela disse finalmente, meu tio costumava contar histórias. Ele foi guarda florestal em Oregon por 30 anos e ele disse que todo mundo que trabalhou fundo nas montanhas por tempo suficiente tinha uma história sobre algo que não conseguia explicar. Ele nunca deu detalhes, mas disse que havia coisas nas florestas antigas que a ciência ainda não catalogou. Essa foi a primeira vez que ouvi Emma mencionar essas histórias. Me fez sentir menos louco saber que outras pessoas que trabalharam em áreas selvagens por anos, tiveram seus próprios encontros com o inexplicável. Nas semanas seguintes, pesquisei tudo o que pude encontrar sobre avistamentos de Sasquatch. Fiquei espantado com a quantidade de relatos que havia. Milhares no noroeste do Pacífico e em Nova Inglaterra. Muitos a menos de 50 milhas de onde ocorreu meu encontro. Contatei pesquisadores que estudam esses encontros. Um professor explicou que o que eu experimentei, a resposta protetora quando o jovem deles foi ferido, a decisão de me transportar para longe em vez de me matar, sugeria inteligência avançada e até mesmo raciocínio moral. Eles neutralizaram uma ameaça percebida, minimizando o dano a todas as partes. Ele me disse, esse tipo de resolução de problemas sofisticada geralmente está associada a espécies que têm estruturas sociais complexas e habilidades cognitivas avançadas.
Eu também aprendi que a área onde eu estava cortando madeira tem uma concentração particularmente alta de avistamentos relatados. O antigo acampamento madeireiro e a floresta circundante têm sido o local de inúmeros relatos ao longo de décadas. Sons estranhos, perturbações de equipamentos, avistamentos de grandes criaturas não identificadas. Pete Sullivan me disse que a antiga empresa madeireira havia recebido inúmeros relatos ao longo dos anos de trabalhadores sobre encontros incomuns. A política oficial sempre foi descartá-los como trotes ou identificações errôneas, mas Pete disse que, em particular, muitos trabalhadores de longa data acreditavam que havia algo genuinamente incomum naquele pedaço da floresta. Eu voltei ao antigo acampamento madeireiro algumas vezes desde então, sempre com Emma, sempre durante o dia. A área me parece diferente agora, mais vigilante, mais viva. Tenho a sensação de estar sendo observado sempre que estou lá, embora nunca tenha visto sinais da família Sasquatch novamente. Encontrei o local onde eu estava cortando lenha naquele dia. Consegui recuperar alguns equipamentos que haviam sido deixados para trás. Minha motosserra ainda estava lá, junto com minha serra menor e outros equipamentos. Curiosamente, tudo estava arrumado em uma pilha organizada, como se alguém tivesse coletado deliberadamente. Meu caminhão, que a equipe de busca havia encontrado, estava completamente intacto. Tentei voltar às rotinas normais de corte de lenha, mas tem sido difícil. Toda vez que estou sozinho em uma área remota, me pego olhando por cima do ombro e ouvindo sons que possam indicar que não estou sozinho. O encontro mudou minha relação com a natureza de maneiras que ainda estou tentando entender. Algumas pessoas sugeriram que eu deveria relatar minha experiência mais amplamente, mas não tenho certeza se quero essa atenção. Li sobre outros que se tornaram públicos com seus encontros e muitos enfrentaram ridículo e assédio. Tenho um negócio para proteger, uma esposa para pensar e uma reputação em minha comunidade, mas também sinto a obrigação de compartilhar o que aconteceu, se apenas para que outras pessoas saibam que existem coisas em nossas florestas que não entendemos e que provavelmente não devemos tomar como garantidas. As criaturas que encontrei eram inteligentes, organizadas e capazes de resolver problemas complexos. Elas também eram incrivelmente fortes e potencialmente perigosas se provocadas. Mais importante, elas parecem ter seu próprio jeito de lidar com a intrusão humana em seu território. Elas não me mataram quando poderiam ter, mas deixaram claro que eu não era bem-vindo. O fato de terem construído um trenó e me transportado para longe com segurança sugere um nível de contenção e até compaixão que eu não esperaria de um animal puramente selvagem. Penso naquele jovem Sasquatch às vezes, aquele que queimou os dedos na minha motosserra. Espero que ele tenha se curado bem e aprendido a ter mais cuidado com equipamentos humanos. Espero também que minha tentativa de ajudar tenha enviado uma mensagem de que nem todos os humanos são ameaças. Toda a experiência me tornou mais humilde sobre o lugar da humanidade no mundo natural. Gostamos de pensar que somos a espécie dominante, que entendemos e controlamos nosso ambiente. Mas meu encontro me lembrou que ainda existem mistérios por aí. Ainda há criaturas selvagens que operam de acordo com suas próprias regras. Não sei se terei outro encontro como o que tive nas White Mountains. Parte de mim espera que sim, porque há tantas perguntas sem resposta. Mas outra parte está contente em respeitar os limites que essas criaturas estabeleceram e lembrar que algumas experiências são muito profundas para serem facilmente explicadas. O que eu sei é que nunca mais olharei para a floresta profunda da mesma maneira. Toda vez que vejo madeira antiga ou ouço um som inexplicável na mata, lembrarei que há coisas compartilhando este mundo conosco que são mais velhas, mais fortes e talvez mais sábias do que nós. Então, essa é a minha história, seja lá o que valha. Sei que alguns vão acreditar e outros não, e estou bem com isso.
Aprendi que a verdade nem sempre depende de outras pessoas aceitá-la. Às vezes, as verdades mais importantes são aquelas que carregamos silenciosamente dentro de nós. Aquelas que mudam como vemos o mundo, mesmo que não consigamos convencer ninguém a vê-lo da mesma forma. A experiência alterou fundamentalmente minha relação com o mundo natural. Antes daquele dia, eu achava que entendia a natureza. Eu trabalhava nessas florestas há 14 anos e sentia que sabia o que vivia lá e o que não vivia. Mas meu encontro destruiu essa confiança e a substituiu por algo mais profundo. Um reconhecimento de que o mundo natural é muito mais complexo e misterioso do que eu jamais imaginei. Penso na inteligência que vi nos olhos daquele jovem Sasquatch, enquanto eu pressionava neve contra seus dedos queimados. Havia consciência ali, reconhecimento, talvez até gratidão. Ele entendeu que eu estava tentando ajudar, assim como eu entendi que sua família estava tentando protegê-lo. Naquele momento, nos conectamos através do vasto abismo que separa a consciência humana e não humana. E percebi que inteligência e emoção não são traços exclusivamente humanos. Quanto mais refleti sobre a experiência, mais passei a acreditar que essas criaturas representam algo que perdemos como espécie. Uma forma de viver em harmonia com o mundo natural que não requer dominá-lo. Elas conseguiram sobreviver em uma das regiões mais desenvolvidas do país, permanecendo essencialmente invisíveis para nossa tecnologia e instituições científicas. Isso sugere um nível de consciência ambiental que supera em muito o nosso. Emma notou a mudança em mim, e ela tem sido incrivelmente paciente enquanto eu tento processar o que aconteceu e o que isso significa. Ela começou a vir comigo em mais viagens de corte de lenha, em parte porque está preocupada com minha segurança, mas também porque está genuinamente curiosa. Talvez, ela me disse uma noite enquanto sentávamos perto do fogo, talvez a razão pela qual essas criaturas permaneceram escondidas por tanto tempo seja porque elas estão esperando que a gente amadureça o suficiente para lidar com o conhecimento de que elas existem. Talvez elas estejam nos testando, uma pessoa de cada vez, para ver se estamos prontos para compartilhar o mundo em vez de tentar controlar tudo nele. Acho que ela pode estar certa. A família Sasquatch poderia ter me matado facilmente, mas escolheu um caminho diferente. Elas demonstraram tanto poder quanto contenção, inteligência e compaixão. Elas me mostraram que existem outras maneiras de resolver problemas, outras maneiras de lidar com conflitos. A floresta ainda está lá, estendendo-se pelas montanhas, guardando seus segredos. E em algum lugar nas profundezas da mata, uma família de criaturas que não deveriam existir de acordo com nosso entendimento científico, continua vivendo suas vidas, seguindo padrões que provavelmente precedem a civilização humana em milhares de anos. Sinto-me privilegiado por ter vislumbrado esse mundo escondido, mesmo que a experiência quase me custou a vida. É um lembrete de que o mistério e a maravilha ainda existem em nosso mundo cada vez mais mapeado, e que às vezes os encontros mais extraordinários acontecem quando menos esperamos. A natureza selvagem está me ensinando paciência, humildade e respeito. Ela está me mostrando que existem formas de inteligência e modos de ser que existem fora da compreensão humana, e que nosso papel no mundo natural pode ser muito diferente do que assumimos. Podemos não ser a espécie de ponta que pensamos ser. Podemos não ser os únicos seres conscientes e racionais neste planeta. Podemos estar compartilhando nosso mundo com outros que estão aqui há mais tempo, que o entendem melhor e que têm lições para nos ensinar se estivermos dispostos a ouvir. Ainda corto lenha, embora seja mais cuidadoso agora sobre onde vou e quanto tempo fico. A natureza selvagem ainda me chama, como sempre chamou. Mas agora ouço mais atentamente o que ela está tentando me dizer.
Às vezes, quando o vento sopra pelas pinhas da maneira certa, acho que posso ouvir vozes na floresta. Vozes antigas falando em uma língua mais antiga que as palavras, lembrando-me que sou um convidado em seu mundo, não o contrário. Isso é algo que vale a pena lembrar, quer você acredite em Sasquatch ou não. Em um mundo cada vez mais artificial e desconectado dos processos naturais, precisamos de lembretes de que fazemos parte de algo muito maior e mais antigo que a civilização humana. Precisamos lembrar que a sabedoria nem sempre vem de livros ou laboratórios. Às vezes, ela vem da floresta profunda, de encontros com o desconhecido, de experiências que desafiam tudo o que pensávamos saber. Meu encontro nas White Mountains foi aterrorizante, humilhante e finalmente transformador. Abriu meus olhos para possibilidades que eu nunca havia considerado e me forçou a questionar suposições que eu mantive durante toda a minha vida. Eu não trocaria essa experiência por nada, mesmo sabendo do medo e da confusão que ela causou. Porque no final, ela me ensinou a lição mais importante, que o mundo ainda está cheio de magia e mistério, ainda cheio de maravilhas que não descobrimos ou explicamos. E enquanto houver lugares selvagens, enquanto houver florestas e montanhas que permaneçam em grande parte intocadas, sempre haverá a possibilidade de encontrar algo que mude tudo o que pensávamos saber. Essa possibilidade, esse senso de admiração, é o que me faz voltar à natureza. Não apenas para cortar lenha, mas para manter minha conexão com algo maior e mais antigo do que eu mesmo. Para lembrar que faço parte de uma teia da vida que inclui criaturas que talvez eu nunca entenda completamente, mas que posso aprender a respeitar e apreciar. Quem sabe, talvez um dia, se eu for paciente o suficiente, respeitoso o suficiente e sortudo o suficiente, eu tenha outro encontro com o desconhecido. Talvez eu tenha outro vislumbre desse mundo escondido que existe paralelamente ao nosso. Até lá, continuarei trabalhando, explorando, ouvindo as vozes na floresta. E lembrarei que toda vez que entro na natureza, estou entrando em um reino onde tudo é possível, onde o extraordinário pode acontecer a qualquer momento, onde os limites entre humano e não humano, conhecido e desconhecido, possível e impossível, se tornam maravilhosamente e misteriosamente borrados.